Então, como o tema, né, a gente acabou divulgando aí, né, com essa temática, por que o bem-estar e a felicidade importam, né? É muito genérico a gente falar sobre bem-estar e felicidade, sem antes eu trazer um panorama, né, do que é o bem-estar e do que é a felicidade, não baseado numa perspectiva minha, mas numa perspectiva de estudos e do que é, né, do que a ciência vem mostrando acerca dessa temática, tá? Então, aqui, pá, eu trouxe, deixa eu voltar aqui. Então, eu trouxe aqui, né, vamos dizer assim, dois pesquisadores que primeiro falam sobre o bem-estar. Não vou dar uma aula sobre o tema, é mais para vocês terem ideia de quem são, né, as pessoas referências que falam sobre a temática, né, mas a Carol Riff, por exemplo, ela tem um modelo, é uma psicóloga bastante conceituada, renomada mundialmente, para ter uma ideia, o modelo que ela adota, né, sobre como avaliar o bem-estar das pessoas, ele é traduzido para mais de 25 línguas, né, então é um estudo, são estudos bastante renomados, né, e que fala especificamente da aceitação, né, da pessoa se reconhecer primeiro e se aceitar, aceitar quem ela é, entender, né, que o mundo não deve nada a ela, que primeiro ela precisa se aceitar, né, como pessoa. Também a questão dos relacionamentos positivos, o quanto eles impactam, né, na questão do bem-estar, o propósito de vida, crescimento pessoal, né, autonomia e também o domínio do ambiente. Já o Mark Seligan, eu gosto muito, né, acho que assim, dos estudos dele, primeiro que ele é assim, ele é uma das pessoas conhecida como o pai da psicologia positiva, né, em um dos livros dele é bastante interessante que ele começa o livro falando justamente da psicologia ter se preocupado, né, durante muitos anos com o cuidado de doenças. Então, é assim, olha, a psicologia sempre deu atenção em como ela pode te ajudar a lidar com o sofrimento, a como você pode identificar tudo aquilo que você tem, vamos falar assim, né, ou doenças emocionais, questões emocionais, ele falou, mas ela não se preocupou em mostrar como é que as emoções positivas, como é que tudo aquilo que você tem de bom pode te ajudar a ter uma vida muito mais prazerosa. Então, por isso, né, ele é considerado o pai da psicologia positiva, né? E aí, ele tem um modelo, que é um modelo chamado PERMA, né, no modelo do Mark Seligman. Então, o que é avaliado, né, nesse modelo? As emoções positivas, né, o envolvimento, as relações pessoais também, né, o significado, vejam que é muito parecido, né, com os estudos da Carol, quando a gente fala ali dessa questão do propósito de vida, né, significado, propósito de vida, realização, e eu me lembro, olha só, eu que sou formada em administração, quem é da área de gestão aí, vai se lembrar muito da hierarquia das necessidades de Maslow, né, que fala assim, olha, do ser humano, a gente tem uma hierarquia, né, primeiro, as necessidades fisiológicas, depois as necessidades sociais, a necessidade de autoestima, até a gente chegar no topo da escala, que é a necessidade de autorrealização, né. É muito interessante ver esses estudos, né, não fazendo um comparativo entre o que foi feito lá na hierarquia das necessidades de Maslow, mas é observar, né, principalmente nesses estudos do Mark Seligman, também da Carol, e outros estudos da área da neurociência, da psicologia positiva, quando envolvem essas questões de realização, de significado, de autoconhecimento, e aí passando do bem-estar, né, então assim, quando a gente fala de bem-estar, é um tema bastante complexo, né, por quê? Porque é um conceito multifacetado, né, então ele vem aí, né, sendo explorado, né, de várias maneiras ao longo dos anos. E aí eu trouxe duas definições, né, que são definições notáveis relacionadas ao conceito do bem-estar. Uma delas, da Organização Mundial da Saúde, né, que define que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né, e não apenas a ausência da doença. É legal, porque se a gente pega ali, né, o que o Mark Seligman começa falando sobre a psicologia, então, assim,
não é ter a ausência da doença, não é se preocupar com aquilo que eu tinha de ruim, mas se preocupar sim com aquilo que tem de bom, né? Com o bem-estar físico, com o bem-estar mental e com o bem-estar social, tá? O Ed Diener, que também é um psicólogo, né? Já é falecido, bastante renomado, ele fala sobre o significado do bem-estar subjetivo, né? Que se refere a como as pessoas avaliam as suas vidas, né? E inclui medidas emocionais e cognitivas. Então, as pessoas estão em um alto bem-estar quando elas veem a sua vida de um modo positivo, elas sentem emoções positivas e estão satisfeitas com a sua vida. E aí a gente avança, então, para o tema felicidade, né? Estamos falando de bem-estar, vamos falar um pouquinho de felicidade também, né? Existe um estudo, que é o estudo mais longe, vamos dizer assim, né? Com a maior longevidade conhecido, né, pela academia, que é um estudo da Universidade de Harvard, né, que trata justamente a questão da felicidade e da satisfação de vida. Então, nesses últimos 80 anos, a conclusão, né, assim, as principais conclusões que o estudo chegou é de que mais importante do que o dinheiro, do que a fama, né, aquilo que a gente mantém, aquilo que mantém as pessoas felizes são os relacionamentos íntimos. Por que é importante dar essa ênfase, né, nesse ponto? Porque quando a gente avança um pouquinho aqui no que eu vou falar, quando a gente vai falar de conscientização sobre essa temática, ainda existe muito preconceito sobre falar sobre saúde mental, ainda existe muito estigma sobre falar sobre saúde mental, e às vezes as pessoas não sabem o que significa, o que realmente pode gerar felicidade e bem-estar. Então, é importante entender, né, o que a ciência vem falando sobre isso. E o estudo mais importante é o estudo de Harvard, né. Voltando novamente, Mark Seligman, né, como uma referência da psicologia positiva, ele sugere que a felicidade pode ser cultivada, né, através do quê? Da identificação e do uso das forças e virtudes individuais, né, isso principalmente pela promoção das emoções positivas. Então, é possível desenvolver felicidade? Sim, né, não de uma forma, às vezes como a gente tem visto muito, né, falar sobre esse tema, seja na internet, em várias palestras, de uma forma talvez pejorativa, né, aquela felicidade tóxica, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar sorrindo, isso não é uma realidade, né, pessoas felizes sofrem, pessoas felizes têm problemas, pessoas felizes lidam melhor né, com problemas e desenvolvem mais resiliência. E também, né, um repórter, que é o World Happiness Report, que é uma pesquisa anual que avalia a felicidade percebida nos países ao redor do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, né, ele foi considerado pela ONU o país mais ansioso do mundo. Eu ressalto bastante essa informação pelo seguinte, possivelmente você conhece alguém ansioso, se você não for ansioso, né, ou ansiosa. Mas vejam que o Brasil ele não tem um histórico igual vários outros países que são históricos de guerra, histórico que possuem, né, algumas tragédias, como, por exemplo, tragédias de ordem naturais, então, por exemplo, um terremoto, e algumas tragédias que geram mais, né, esse índice de sofrimento. O Brasil não tem isso, mas ele foi considerado o país mais ansioso do mundo. E o quinto país com o maior índice de propensão à depressão. E nesse World Happiness Report, ele vem mostrando que a cada ano, aí nos últimos 5 anos, ele caiu, né, no ranking, sendo um país né, com menor índice de felicidade. Por que isso? Deixo até essa pergunta para vocês colaborarem aí no chat, colocarem informações por que vocês acham que isso tem acontecido no Brasil. Tomar uma água aqui. E aí, avançando, então, né, a felicidade, eu defini algumas definições de felicidade por estudiosos, né, por essas estudiosas, né, então, definem a felicidade como a experiência da alegria, contentamento, emoções positivas, combinada com um senso de que a vida é boa, né, então, significativa, que a vida vale a pena. Quando a gente pega indicadores de índices de suicídio, principalmente com jovens, né, um dos fatores que aparecem com frequência é a falta de significado,
a falta de propósito, não se ter um propósito de vida, né? A Barbara Fredrickson também fala, né? Ela é conhecida pela teoria do alargamento e construção das emoções positivas. O que significa isso? Que é possível o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, ele é que nem um músculo, do mesmo jeito que você vai para a academia e consegue treinar e vai se tornando cada vez mais forte, vai definindo os seus músculos, né? Os estudos da neurociência, da psicologia positiva, também comprovam que o nosso cérebro tem o mesmo poder. Então, ele tem o mesmo poder para desenvolver né, emoções positivas, como também para emoções negativas. Então, a gente precisa saber por que caminho que a gente quer trilhar. Quem leu, né, eu acho que deixo até uma indicação de literatura, que é o livro Mindset, que fala justamente sobre isso, sobre o mindset fixo e sobre o mindset de crescimento. Né? Nós temos, o nosso cérebro tem essa capacidade, né, de modificar e de atuar de uma forma diferente. Né? Então, ela é especialista nisso e ela sugere, então, que as emoções positivas, elas expandem a nossa consciência e a percepção das pessoas, então, permitindo construir habilidades e recursos mais duradouros. Os estudos da felicidade, eles estão muito envoltos, né, e mostram, por exemplo, a ciência vem mostrando, assim, o que geralmente gera felicidade e bem-estar. Então, gratidão, perdão, ajudar o próximo, são resultados de estudos científicos que mostram que cada vez que você realiza isso, né, geram hormônios da felicidade, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, geram esses hormônios, e esses hormônios têm uma contribuição muito grande no seu sistema imunológico e assim, na sua longevidade, né, na sua vivência.